Glória a Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia. Só para quem tomou banho. Bom dia. Bom dia. Você ouviu alguém? Alguém não disse do seu lado? Se eu fosse você, mudava de lugar. Tá tudo bem aí? Amém. Tá mesmo? Amém. Estou feliz de estar aqui com vocês. Agradeço ao bispo Josué, a bispa, esse povo amado aqui, que eu tenho um carinho muito grande por vocês. Está comigo aqui, como já foi apresentada a minha esposa, a pastora Andressa, a pastora Edmeia, que é aquela que sustenta os nossos braços, né, a nossa intercessora. E louvamos a Deus por essa família, mas que nós amamos mesmo vocês, viu? Apesar do bispo nunca ter me chamado para tomar um café na padaria, mas hoje eu vou almoçar. Está tentando se redimir. Glória a Deus. Eu estive aqui com vocês também no aniversário de 17 anos da Mais. Estava aqui me lembrando, né, do que o Senhor fez naquela ocasião, aquilo que Deus liberou sobre a nossa vida aqui naquela manhã. E nós falamos um pouquinho sobre legado. Estava me lembrando aqui, né, foi algo muito especial que o Senhor liberou sobre a nossa vida. Eu creio que é algo do coração de Deus aqui nessa manhã para cada um de nós. Tem uma palavra que está queimando no meu coração. Eu queria convidar você a ficar em pés e pegar a sua Bíblia e abrir ela lá no livro de Ruth, no capítulo 1, no versículo 16. Me fora passado de que a palavra são 12 passos apostólicos. É isso, bispão? E hoje será, esse mês, a palavra do mês é sobre aliança. Quem tem aliança? Amém. Ruth, capítulo 1, o versículo 16. Todos acharam? Está dizendo assim: ao que lhe respondeu Ruth: não insista comigo para que te abandones e te deixe de seguir-te. Pois aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém? Estenda a sua mão para cá, libera uma palavra sobre a minha vida, sobre este ambiente, em nome de Jesus. Deus querido, soberano e eterno, nós exaltamos ao teu nome e submetemos o nosso coração, a nossa vida à realidade dos céus. Nós cremos, ó Senhor Deus, de que há algo do teu coração aqui neste lugar, que o Senhor venha arrancar de dentro de nós, meu Deus e meu Pai, tudo aquilo que não provém de ti. Senhor Jesus, todos os estímulos externos sejam, Senhor Deus, expelidos da nossa vida, da nossa visão, ó Senhor. E nós atribuímos ao Senhor, ó Deus querido, a honra, a glória, aquilo que estamos vivenciando nesta manhã. Em nome de Jesus, que tudo aquilo, Senhor, que não provém de ti, caia por terra, Senhor Deus, e que a tua glória possa se espalhar sobre cada homem, cada mulher que aqui está. Deus querido, que o Senhor tenha liberdade para curar, para transformar, para libertar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Levanta aquele que está caído, traga alegria àquele que entrou aqui triste, Senhor. Deus, aviva a tua obra no meio dos anos e faze-a conhecida no meio dos tempos. Que a oração do profeta Abacuque se cumpra em nosso dia aqui, em nome do Senhor Jesus. Nós te exaltamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Se assente aí, pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a palavra aliança, ela tem como seu significado acordo ou pacto feito entre duas ou mais pessoas que têm um objetivo em comum. Quando nós, irmãos, falamos sobre aliança, uma das coisas que a gente precisa compreender no nosso coração é que a aliança, ela é uma via de mão dupla. Diga para alguém ao seu lado: aliança é uma via de mão dupla. Irmãos, não adianta em uma aliança apenas um lado, uma parte, cumprir a sua tarefa, a sua
obrigação, o seu acordo, a sua parte, e do outro lado, a outra pessoa não cumprir com aquilo que for acordado. Uma das coisas, irmãos, que a gente precisa trazer ao nosso coração e ao nosso entendimento, falando acerca de aliança, principalmente em relação àqueles que ministram sobre o altar, aqueles que estão liderando uma pessoa, que estão liderando ou discipulando alguém, a coisa mais terrível é você tentar ajudar alguém que não quer ser ajudado. A pessoa, ela te pede ajuda, ela pede para que você abençoe ela. Olha, como que eu posso sair desta situação? E aí você tenta ajudar esta pessoa e você começa a lhe dizer alguns passos para ela, de algumas tarefas que ela precisa agir para sair daquele lugar de conflito, para que ela vença aquele lugar de enfermidade, aquele lugar de tristeza, aquele lugar de angústia. E aí a pessoa sai de dentro do gabinete pastoral ou sai da mesa do discipulado chorando. Ai, meu Deus, é verdade. É tudo isso mesmo que eu preciso fazer. Ela sai dali. Parece que ela toma o Doril. Some tudo. E aí ela faz totalmente ao contrário daquilo que for estabelecida. Diga mais uma vez comigo, aliança. É uma via de mão dupla. Não adianta, irmão, somente eu ir. Você tem que vir junto. Agora entenda só no seu coração, quem está indo para o mesmo lugar vai se encontrar no caminho. Quem está indo para o mesmo lugar vai se encontrar no caminho, irmão. Se você está debaixo de uma palavra do Senhor, assim como seu irmão, em nome do Senhor Jesus Cristo, aquilo que o Senhor está estabelecendo, nós vamos viver em nome do Senhor Jesus. A aliança, ela é uma via de mão dupla. Em um tempo, irmãos, onde as pessoas elas estão falhando com a sua palavra, em um tempo onde as pessoas estão quebrando alianças por coisas tão banais, por coisas tão tolas, há necessidade de nós trazermos um tema como esse, de nós abordarmos acerca de coisas nesse sentido, irmãos, para que a gente tenha a compreensão de que a aliança, ela é algo muito mais forte do que eu e você pensamos. Quando nós olhamos para as Escrituras e vemos aqui a respeito do texto de Ruth, esta mulher, Ruth, ela decidiu ter uma aliança com a sua sogra. Sua sogra, que por sua vez se chamava Noemi. Quando seu marido, o esposo de Noemi, decide ir para os campos de Moabe, porque Deus havia gerado uma fome na terra, houve fome na terra, então Elimeleque ele decidiu ir para os campos de Moabe para tentar de alguma forma ter um sustento para sua casa, um sustento para sua família. Ali ele morre, 10 anos que ele permaneceu ali, ele morre, os dois filhos de Noemi também morrem, já estavam casados, e agora Noemi ficou juntamente com as suas 2 noras. Uma delas escuta o que a sua sogra dá como sugestão para que ela voltasse para sua terra, voltasse para sua família, voltasse para o seio do seu lar e ali ela pudesse novamente estar liberada para casar novamente. Porém, uma chamada Ruth, ela decide no seu coração, não, eu tenho uma aliança com essa família. Então eu não vou abandonar, eu não vou deixar, porque, irmãos, em tempos de crise é aonde vai ser revelado se tem aliança ou não. A aliança, irmãos, como eu falei, a aliança é um acordo ou um pacto feito entre 2 ou mais pessoas. Certamente, irmãos, você já ficou frustrado com alianças que você fez e outras pessoas também já ficaram frustrados com você. Porque não adianta, irmão, se eu começar a falar aqui, quem aqui já foi frustrado em uma aliança? Talvez a maioria de nós, se não todos nós, vamos levantar a mão e dizer, não é verdade. Ó, talvez até a ira, né, surja no seu coração novamente, está amarrada em nome de Jesus, né? Mas, irmãos, entenda só no seu coração, você também já falhou. Então quer dizer que você é a bonitona, você é o bonitão, que nunca falhou, nunca quebrou aliança. Irmãos, quando nós marcamos, por exemplo, nós vamos nos encontrar tal dia e tal horário. O que você fez ali? Fez uma aliança, fez um acordo. Aliança significa o quê? Acordo ou pacto feito entre 2 ou mais pessoas. Então, quando você está diante de alguém, você combina algo, é que o combinar para a gente é para deixar mais light. Quem está entendendo o que estou dizendo aqui? Não, só está combinado, mas na verdade aquilo ali, meu irmão,
é nada mais, nada menos que uma aliança. E aí, quando você marca o horário e você não chega, o que você fez? Eu sinto que precisamos orar por cura. Eu acho, irmão, eu acho. Se nós tivermos, irmãos, o entendimento de que a palavra aliança, ou melhor, o significado de aliança, é muito maior do que simplesmente algo escrito, as nossas ações a partir desta manhã serão diferentes. Você vai pensar 10 vezes em fazer uma aliança com alguém. Né, pastor David? Evita, irmão, evita. Se eu fosse você, eu evitava de pegar na mão dele. Combinado? Pense. E vai que eles põem assim, né? Diante de todo mundo. Vai que eles põem. Irmãos, a aliança, ela é algo muito mais profundo do que aquilo que nós pensamos. Ruth, ela simplesmente, ela libera uma palavra, irmãos, que não é algo bonito. Não é algo que realmente, poxa, olha, a nora dizendo para a sogra. A nora dizendo para a sogra. Sua sogra é uma bênção, não é, irmão? Vai, meu irmão, vai. Você que não vigia, não, vai. Ei, bispão. Vai, vigia não. Irmãos, ali Noemi e Ruth, elas firmam um pacto entre elas. Na verdade, a proposta de Noemi era para sua nora: minha filha, volte, eu não tenho mais como te dar filhos. Eu não tenho como mais dar filhos para que você se case com ele. Então, volte para sua terra, volte para sua casa. Só que Ruth, ela entendia. E a palavra aliança era expressada nas ações de Ruth. A aliança, irmãos, não pode ser uma teoria. Nem para mim, nem para você. E o que tem acontecido em nossos dias, que quando falamos sobre aliança, irmãos, é o momento de nós ficarmos encantados. Mas, na verdade, a aliança ela está mais relacionada às nossas ações do que aquilo que nós estamos verbalizando. Ruth, ela declara para sua sogra e ela diz: não insiste para que eu vá embora, porque eu já disse, onde quer que pousares, ali eu vou pousar. Aonde você for, eu vou também. E outra coisa, o seu Deus será o meu Deus. Irmãos, aqueles que participavam, aqueles que eram habitantes dos campos de Moabe, não era um povo que amava a Deus assim como o povo de Israel. Só que Noemi, irmãos, na sua vida, ela conseguiu expressar de uma forma tão graciosa o seu amor e a sua paixão por Deus, de que foi impossível Ruth também não se submeter ao Deus de Israel. Agora entenda só, meu querido, no seu coração, a aliança, ela precisa ser tanto na horizontal como na vertical. A aliança, ela tem duas vertentes, na horizontal e na vertical. Quando nós falamos acerca de uma aliança na horizontal, nós estamos falando, irmãos, sobre uma aliança entre os homens. E é o que nós vemos expresso aqui na pessoa de Ruth, juntamente com a sua sogra Noemi. Aonde Ruth, ela diz de uma forma muito expressa: eu tenho uma aliança com você e eu não vou quebrar essa aliança. Irmãos, o que nós temos mais visto nos últimos dias são homens e mulheres quebrando aliança no casamento. E agora você percebe o seguinte: qual é o motivo que tem levado as pessoas a quebrar a aliança no matrimônio, por exemplo? Lembre-se do ano de 2020, quando iniciou a pandemia. Os noticiários, irmãos, e as pesquisas demonstraram de que o índice de divórcio aumentou praticamente mais que dobrou, irmãos. O pedido de divórcios. Por que que houve isso? Quando eles estavam no altar, essas pessoas que entraram em divórcio, elas subiram no altar e no altar elas fizeram uma aliança. E qual é a aliança que elas fizeram no altar? Até que a morte
nos separe. Só que aí existem as cláusulas deste acordo, desta aliança, as quais foram na saúde e na doença, em riqueza ou na pobreza, na alegria, foi isso mesmo, né? Na alegria, eu esqueci do quê? Né? Na tristeza, não, já esqueci a aliança. Irmãos, os casais fizeram uma aliança no altar. E o mais terrível nisso tudo, a aliança que eles fizeram teve testemunhas. E essas testemunhas na horizontal também estavam presentes diante de uma testemunha eterna. E o que acabou acontecendo, essas pessoas, elas quebraram uma aliança, irmãos. Pensa só você fazendo um acordo com o Criador de todas as coisas. Porque o acordo que você está fazendo ali, no altar do matrimônio, o que está sendo dito, e até que a morte nos separe. Senhor, o Senhor é testemunha do que eu estou dizendo. Irmãos, a aliança na horizontal parece que se tornou banalizada. As pessoas, elas dizem uma frase que para os nossos dias ela é contemporânea. Ela é muito atrativa, muito legal, muito maneira de dizer. Tamo junto. Quem já disse isso? Tudo mentiroso, olha. Porque, irmãos, essa frase, tamo junto, ela tem feito parte dos nossos dias. Mas será que é verdade esse tamo junto? Quantos estamos juntos você já disse para o bispo e para a bispa? Quantos estamos juntos você já disse para o seu líder aqui? Quantos estamos juntos você já disse lá para o teu patrão? Só que aí o dia que atrasou um dia o seu salário, meu irmão. O dinheiro não traz felicidade. Mas ficaram sem dinheiro, meu irmão, arrumou briga. Aí, a quem está pensando aí, mas ele quebrou a aliança comigo. Mas esse é o nosso problema, bispão. Quem quebrou a aliança contigo não tem a ver com você, tem a ver com ela. Não, você não entendeu. Quem quebrou a aliança com você não tem a ver com você, tem a ver com ela. Agora, meu irmão, se você está quebrando a aliança porque quebraram a aliança contigo, aonde que está a imagem e semelhança de Cristo? Sabe por quê? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Apesar de mim, Deus é fiel. Só que, irmãos, Deus, Ele nos chamou, nos criou, nos fez para nós nos representá-lo. Deus, Ele criou você para que você o representasse na terra. Então, se alguém está quebrando a aliança contigo, como você um dia quebrou com Deus, e Deus permaneceu fiel, há quem diz assim, mas eu não sou Deus. Deus é quem perdoa. Já ouviram isso? Tudo tribuloso, irmão. Mas não veio nenhum de manhã hoje, né? Porque eles estão dormindo. Não é verdade, irmão? Vai. Quando na verdade, irmãos, você já falhou um dia. Você também já quebrou a aliança um dia. E o que Deus, irmãos, está estabelecendo nesse tempo para a minha vida, para a sua vida, e principalmente em relação a essa casa. Se você está debaixo, irmãos, da unção que está aqui, comprometa-se com aquilo que Deus está realizando. Ou então, é melhor que você diga, bispão, eu te amo, mas estou indo embora. Do que você ficar aqui. Ei, te cuida, cara. Te cuida. É possível, o mesmo que tem uma revelação de Deus, é possível, o mesmo que está tendo uma revelação de Deus, se tornar pedra de tropeço. O que Jesus disse para Pedro, para os discípulos? O que estão dizendo acerca de mim?
E eles começam a dizer, uns dizem que o Senhor é o profeta Elias, outros dizem que o Senhor é o Messias, outros dizem isso, outros dizem aquilo. Tá, e o que vocês estão dizendo a meu respeito? Pedro se posiciona e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala o que para Pedro? Ei, Pedro, não foi nem a carne e o sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que te revelou. E aí logo em seguida Jesus diz, olha, eu vou para a cruz, e eu vou morrer. E Pedro diz, Senhor, não, isso não vai acontecer contigo não. Senhor, o Senhor não pode permitir que isso aconteça. Jesus libera outra palavra para Pedro. Você serve para mim como pedra de tropeço. Então é possível aqueles que têm a revelação se tornarem pedra de tropeço. Vigia, meu irmão. Porque se você tem uma aliança, a aliança na horizontal, ela vai te levar a cobrir a nudez do outro. Quem está aqui? Você não está dormindo não, né? Você tomou café sem açúcar lá na entrada? Irmãos, aquele que tem aliança na horizontal, ele vai cobrir a nudez do outro. O que aconteceu com Noé? Depois que Noé, o Senhor fez com que baixasse as águas, Noé desceu da arca com a sua família. Irmãos, geralmente o que nós pensamos é que a família, ela tem uma aliança entre si. E o que aconteceu, irmãos, é que Noé, ele se embriagou com a vide que ele plantou. Tomou todas, irmão. E o que aconteceu? Ele ficou nu. Um dos seus filhos, avistando seu pai nu, teve uma decisão horrenda, a qual foi tirar sarro. Ih, meu pai tá peladão lá, vem ver. Vem ver o pai. Olha lá o pai, ficou biruta. E um dos filhos de Noé, enquanto estava tirando sarro e mostrando para todo mundo, apontando a nudez do seu pai, houve aquele que decidiu cobrir a nudez. Agora, meu irmão, se você tem mais facilidade em apontar a nudez de todo mundo, tu te cuida, hein? Tu te cuida. A aliança, irmãos, deve fazer com que você cubra a nudez do outro. E se você tiver que chamar a atenção, que você chame a atenção aqui, ó. Olho no olho. É muito melhor do que você ficar quebrando a aliança, dizendo, bispo, mano, o bispo fala alto demais. Quando o bispo fala, o bispo parece um guarda-chuva assim, para ficar perto dele. Bispão. Irmãos, não adianta você dizer, estamos juntos, e sair por aí quebrando aliança. Você sair por aí, irmãos, expondo a nudez do seu irmão. Sabe por quê? O seu irmão não é perfeito, assim como você não é perfeito. Então, ao invés de você expor a nudez, você viu o que aconteceu lá? Não, irmãos. Esconda a nudez do teu irmão. Proteja ele. Porque só consegue ter esse sentimento e essa ação quem tem aliança. Quem não tem aliança, irmão, quer jogar no ventilador para todo mundo saber. Talvez algumas decisões nossas precisam mudar a partir dessa manhã. Se você tem uma aliança, irmãos, com os sacerdotes dessa casa, ao invés de você expor a nudez deles, cubra-os. Cubra-os de oração. Você pode não concordar com algumas coisas, mas ao invés de você ficar expondo de um lado e do outro, cubra. Cubra, querido. Porque na aliança vai ter coisas que vai ser agradáveis aos seus olhos, mas vai ter coisas que não serão agradáveis aos seus olhos. O maior perigo da aliança na horizontal, não para o outro, mas para você, é você ficar expondo a nudez. É você ficar expondo a nudez. O que o pai, Noé, falou acerca do seu filho que expôs? O amaldiçoou. Não que o pai dessa casa vai te amaldiçoar, mas você vai trazer maldições para a sua vida. E aí você entende o que, irmãos? Pessoas que estão sempre em altos e baixos. A quebra da aliança. O que aconteceu na quebra da aliança?
Ou melhor, o que acontece na quebra da aliança no casamento? Os filhos ficam sem destino. Aquele que amava e que estava totalmente atrelado sentimentalmente naquela aliança, pode até mesmo entrar em depressão. Por que as pessoas durante a pandemia elas quebraram a aliança? Porque elas se depararam com a sua realidade. E aí aquela que apareceu de véu e grinalda, toda maquiada, agora você via ela todos os dias com a camisa do deputado. Agora, ela ia te dar aquele bom dia. E você começou a se deparar com essa realidade. Oh, você não. Aqueles que quebraram a aliança. Se depararam com essa realidade e disseram, não foi isso que eu quis. Não era isso que eu pensei. Até que a morte separa, a mulher quer me matar agora. Ou ele quer me matar agora. Por que as pessoas elas quebraram a aliança durante a pandemia? Porque elas entraram em uma realidade que elas não estavam habituadas. Elas só queriam o love. E entender, irmãos, de que na aliança, na horizontal, você vai precisar suportar o outro. E será que você está disposto a suportar o outro? Agora o outro que eu estou te falando, irmãos, não é esse que está sentado do teu lado. Porque quem está sentado do teu lado, você tem prazer que ele sente do teu lado. Então você suporta mesmo. Suporta ou não suporta? Não quero gerar atrito aqui, né? Agora, por que você não coloca aquele que falou mal de você para sentar do seu lado? Por que você não coloca para sentar do seu lado aquele que te traiu? Porque nós estamos habituados a servir na mesa só quem a gente gosta. Mas Jesus lavou os pés do traidor também. Jesus, ele pegou o pão e não jogou em Judas. Quer comer? Coma! Sabe o que Jesus fez? Jesus serviu o traidor na boca. E você quer colocar chumbinho. Quem está entendendo o que estamos dizendo aqui? Você está entendendo, né? Irmão, se você, que é um representante de Deus, não estiver disponível, disposto a cumprir o seu papel nessa aliança como um representante de Deus, talvez o evangelho do reino não faz parte da sua vida. Se você só serve aqueles que servem você, talvez você precise de uma conversão. Irmão, se nós só temos aliança, pode prestar atenção numa coisa. Eu estive em Moçambique agora em outubro, vocês nos abençoaram para ir para lá também, do ano passado. Uma das coisas, bispão, que o Senhor nos deu graça para fazermos lá, foi estar reunido com muitos pastores. Nós fizemos algumas conferências com pastores ali, e eles têm prazer em honrar o estrangeiro. Tem prazer. Irmão, teve gente que criticou, eu postei um vídeo deles virem trazendo oferta assim, ó, morrendo de vergonha, bispão. Falaram para mim assim, apóstolo, fica no pé da escada, que eles vão vir trazer oferta para te abençoar. Eu falo, tudo bem, vai colocar numa salva, alguma coisa assim. Não, irmãos, eles vinham nos meus pés, trazia oferta, ficava de joelho e pedia para que eu orasse por eles. Aquilo é extremamente cultural, é só isso, é cultura deles. E aí eu estive reunido com alguns pastores. E diante do que o Senhor descortinou para mim, quando eu estava chegando em Moçambique, foi de que o africano em si, ele é extremamente orgulhoso. Eu fiz uma conferência com eles em 3 dias, e ali eu falei com eles acerca do poder da mesa, a unidade do corpo de Cristo. Eu estive em uma ministração com eles, e eu falei para eles no sábado à tarde, no sábado de manhã, eu quero que vocês tragam uma oferta. No sábado à tarde, algo que realmente te custe, algo que realmente seja expressivo. Se você não tem dinheiro, pega um presente que você tem, traga uma capulana, algo nesse sentido. O capulana é um tecido que as mulheres utilizam na cintura ou na cabeça para poder, também nas costas, para poder carregar os filhos.
E eles estavam ali extremamente empolgados com aquela instrução. Porque eles acharam o quê? Nós vamos abençoar o apóstolo, eu sei que Deus vai dar uma bênção para a nossa vida. Eu ministrei acerca do poder da mesa e depois ministrei sobre a unidade do corpo de Cristo. Quando eu estava terminando a mensagem, eu falei para eles, eu quero que vocês agora peguem aquela oferta que eu pedi para vocês trazerem de manhã. Vocês vão levantar agora essa oferta e vamos consagrar ao Senhor. Enquanto nós estávamos consagrando, eu disse para eles, eu quero que agora vocês orem ao Senhor para que Deus mostre a vocês qual é o pastor que você vai ofertar. E eu disse para eles, vocês estão habituados a ofertar no estrangeiro. Por que não investir no seu irmão que está aqui? Irmão, sabe o que é africano chorar? Não, vocês não têm ideia. Do que é arrancar uma lágrima de um africano. Aquele bocado de pastor, tudo chorando. Um pedindo perdão para o outro. Um abraçando o outro, dizendo, você é importante para mim. Sabe por quê, irmão? Se nós só estamos dispostos a honrar aqueles que estão no altar, o evangelho precisa entrar na sua vida. A aliança na horizontal ela é extremamente importante, mas não menos importante sobre a aliança com Deus. O livro de Oséias, no capítulo 10, versículo 4, está escrito: falaram palavras, jurando falsamente, fazendo uma aliança, por isso florescerá o juízo como erva peçonhenta nos sulcos dos campos. Isso fala, irmãos, acerca de muitas pessoas que estão fazendo alianças, mas jurando falsamente. Cuidado, se aparte dessas pessoas em nome do Senhor Jesus. A aliança na vertical. Primeira carta aos Coríntios 11, 23. O apóstolo Paulo, ele tem uma revelação e começa a dizer, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Você que está com a Bíblia aberta aí, eu estou aqui com a versão King James. Pois eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, o partiu e disse, esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e o declarou, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto em memória de mim. Portanto, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Aqui o apóstolo Paulo está falando de um dos últimos momentos que Cristo esteve com os seus discípulos, falando acerca de uma nova aliança no seu sangue. Irmãos, uma das coisas que a gente precisa entender no nosso coração, muitas pessoas podem ter aliança na horizontal e não ter aliança na vertical. Mas será impossível você ter uma aliança na vertical e não ter uma aliança na horizontal. Porque homens que estão submissos à vontade de Deus e estão continuamente ministrando diante do Senhor, em aliança com Ele, não vai conseguir permanecer naquele quarto. Não vai conseguir, irmãos, ao sair daquele quarto de intimidade e não tocar ninguém. Porque o que o Senhor Jesus Cristo disse, aquele que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Mas infelizmente, irmãos, há muitas pessoas que estão dentro das nossas igrejas e que têm aliança aqui na horizontal. Servem os líderes, servem um ao outro, mas não têm aliança com Deus. Não estão submissas à vontade dele. Continuam vivendo em uma prática de pecado. Continuam ainda tendo práticas, irmãos, de que o Senhor abomina. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Tem aliança na horizontal, mas a sua prioridade é uma aliança com o céu. Amém. Se você, irmãos, não tiver aliança com Deus, você vai achar que tudo ao seu redor é normal. E essa palavra, irmãos, tem uma frase que eu costumo dizer que essa frase quem inventou foi o diabo. Não tem nada a ver. Eu acho que foi o diabo que inventou. Porque, irmãos, as pessoas diante de coisas que realmente, não falo acerca de religião, mas coisas que realmente soa ruim, negativo diante do Senhor. E nós estamos praticando dizendo, não, mas não tem nada a ver isso aí não.
As pessoas saindo de casamentos e entrando em casamentos, saindo em casamento e entrando em casamentos, e dizendo, não, mas isso é normal, é o século 21. Isso não tem nada a ver. E esse não tem nada a ver está levando muitas pessoas para o inferno. Em nome de Jesus Cristo, meu irmão, tenha uma aliança com Deus. Mas não tenha uma aliança com Deus de você vir para o culto todo domingo de manhã. Não tenha uma aliança com Deus de você dizer, não, mas eu tenho uma aliança porque eu dou o dízimo, eu dou a minha oferta. Irmãos, Deus não precisa do seu dinheiro. Porque Ele mesmo disse, minha prata e meu é o ouro. Deus, irmãos, quando pediu Isaac para Abraão, Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Agora, se você entender no seu coração, irmãos, que nessa aliança que você vai desenvolver com Deus, Deus, Ele quer você. Você vai se entregar para Ele, irmãos, de corpo, alma e espírito. A aliança com Deus, irmãos, ela foi marcada e ela foi selada pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz. Agora entenda, irmãos, o livro de João, no capítulo 1, vai dizer que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmãos, aquele que está vindo e você recebe, você está dizendo, eu recebo a Jesus. O que você está fazendo ali, irmãos, ali agora, você está fazendo uma aliança. E nessa aliança, vai ter algumas coisas que você vai ter que deixar para trás. Foi a mesma coisa que aconteceu quando você foi para o casamento. Você gostava de, por exemplo, eu no meu caso, gostava das camisetas, todas elas enroladas. Separadas por cores. Só que a pastora gosta das roupas dobradas. Na aliança, meu irmão, com Deus, existem algumas coisas que não vai te caber mais. Irmãos, eu tinha uma camiseta que eu era apaixonado por ela. Era uma camiseta que tinha um tucano assim. E ela estava escrito, não sou pro seu bico. Aí, viu? Irmãos, e a pastora não deixou eu levar essa camiseta. Só que ela também tinha um paninho que ela dormia. E eu falei, esse paninho não vai subir ninguém. Não, é o paninho, preta. Só o paninho. Irmãos, existem algumas coisas que não te cabem. Existem algumas coisas, irmãos, que nessa aliança com Deus, você não pode levar. Nessa aliança que você tem com o Senhor, irmãos, as práticas do mundo não podem fazer parte da sua vida. Não pode mais fazer parte, irmãos, porque muitos de nós queremos estar com o Senhor, mas ainda estamos flertando com o mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que está em cima do muro já está fora. Porque quem construiu o muro foi o diabo, meu irmão. Então, em nome de Jesus, mete o pé nesse muro e diga, Senhor, eu estou submisso a Ti, a Sua vontade, a minha vida é Sua. Eu não te deixo, não te largo por nada. Será que você está disponível a isso, meu irmão? A aliança com Deus vai requerer tudo de você. A aliança com Deus, irmãos, Deus ele não vai aceitar você abrir a sua intimidade para um outro Senhor. Deus, a Bíblia vai nos dizer de que o Espírito do Senhor, ele tem um intenso ciúmes. Nessa manhã, Deus está chamando alguns de nós aqui para uma decisão. Decisões precisam ser tomadas. Entenda no teu coração, meu irmão, uma decisão diante de Deus e com Ele. Abandone a pornografia. Para de flertar com as mulheres do seu trabalho. Para. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor traga liberdade à sua mente, ao seu coração. Que o Senhor te faça, em nome de Jesus, resplandecer diante daqueles que estão ao seu redor. Seja tu uma bênção em nome do Senhor Jesus. Seja tu uma bênção no meio dos teus irmãos, no meio da sua parentela.
Ah, mas esse negócio, meu irmão, não estou aqui para doutrinar a igreja, não. Mas entenda só no seu coração. Irmão, se você respeita os seus parentes, quando você vai na casa dele, tem lá vodka, tem de tudo, irmão. Por que eles não podem respeitar na sua casa? Por que a sua geladeira tem que ter cerveja? Ah, mas se eu não tiver cerveja, eles não vão vir. Irmão, que não venha, porque quem vai vir é quem tem aliança contigo. Então quer dizer que você está disposto a trazer maldição para sua casa para agradar os homens? Sabe o que as Escrituras me ensinam? Eu prefiro agradar a Deus do que aos homens. Agora entenda no seu coração, irmão, se você estiver agradando ao Senhor, os homens podem até ficar desagradados com você, eles podem até não gostar, mas vai chegar uma hora que eles vão dizer, ele tinha razão. Ele tinha razão. Deus está te chamando, irmãos, nessa manhã para você fazer uma aliança com Ele em primeiro lugar. Abandone a prática do pecado. Abandone o pecado. Eu contei recentemente, eu quero aqui para nós encerrarmos e orarmos. Eu estava juntamente com a pastora e a pastora Edmeia em um casamento. E nós pegamos um Uber para voltar para a casa da pastora Edmeia, que a gente ia ficar tarde com ela lá. E ali, a pastora, quando ela se deparou, ela estava sem a aliança dela. Por quê? Ela estava com alergia no dedo, né, por conta da aliança. E o que ela fez? Ela tirou a aliança. E quando ela se deparou... Não estou expondo a nudez dela, não, irmão. Só... Não. Está amarrada, em nome de Jesus. E o que aconteceu, meu irmão? Ela perdeu a aliança. Ela perdeu a aliança. Tem mais um aí? Dá a mão e sai andando as duas aí. Ela perdeu a aliança. E ali, irmãos, pensa num homem bravo. Nós estávamos na mesa. Eu de frente para ela, ela de frente para mim. E a pastora Edmeia segurando a vela. Estava de testemunho, isso mesmo, Di. Irmãos, e a pastora, ela perdeu a aliança e entrou no desespero, porque essa aliança eu comprei para comemorar os 10 anos de casamento, porque ela já tinha perdido a anterior. Na verdade, ela tinha sido roubada. Ela tinha sido roubada. Estou brincando, em nome de Jesus, nós vamos almoçar hoje. Vai ser uma benção. E essa aliança, irmãos, foi de 10 anos, foi um momento assim muito especial mesmo. Fizemos uma renovação de votos. E aí, quando ela se deparou, ela estava sem aliança. Ela entrou em desespero, porque ela via a cara do marido, né? Irmãos, e ela começou a procurar aliança em tudo quanto é lugar. Vira na bolsa, isso e aquilo. Pastora Edmeia, a senhora viu em algum lugar e tal. Não encontrava em nenhum lugar. O que ela fez? Decidiram fazer. A pastora Edmeia, ela decidiu ligar para o motorista do Uber, do 99. Falou assim, olha, esquecemos um objeto aí que foi uma aliança. O senhor pode ver se está dentro do carro e tal. E aí, irmãos, o rapaz, ele parou o carro, começou a procurar aliança, ligou de volta e falou, olha, eu estou olhando aqui em tudo quanto é lugar, já tirei o banco e não achei. O que os incrédulos pensaram a respeito do motorista? O que pensou, irmão? Somente não é santo assim não, vai. Vai. Ele achou e vai garantir o dele, do mês. E o que aconteceu, irmãos? Naquela... Já estávamos já habituados, achou, já era. Nós íamos sair para um outro compromisso. O que a pastora fez? Ela decidiu pegar o caminho de volta. Você está me ouvindo aqui? Ela decidiu pegar o caminho de volta. Olha o que ela decidiu fazer. Eu vou fazer o mesmo trajeto que eu fiz quando desci do carro. E ela começou a andar, observando atentamente. Quando então ela chegou aonde nós descemos do carro, e ali ela encontrou a aliança. Quem está entendendo o que Deus está te falando aqui? Lembra-te, pois, de onde caíste, e torna ao primeiro amor.
Quem tem que decidir pegar o caminho de volta, diga para o seu irmão, é eu mesmo. Quem tem que decidir pegar o caminho de volta é você. Irmãos, o marido permaneceu na mesa sem fazer nada, porque quem perde a aliança é quem tem que pegar o caminho de volta. Mas se você decidir pegar o caminho de volta, eu te afirmo, você vai achar a aliança. Você vai achar.